Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso. Como vocês podem perceber, nós não estamos no nosso estúdio porque nós estamos em construção, mas nós viemos hoje aqui trazer mais um conteúdo e responder mais um comentário. Eu poderia trazer para nós, igual aquele vídeo que nós já fizemos uma vez aqui, respondendo vários comentários. O problema é que depois as pessoas vêm e fazem a mesma pergunta. Então a gente vai responder um comentário relacionado a um tema específico. Outra vez nós gravamos outro vídeo e responderemos outro comentário relacionado a outro tema específico. E o comentário que nós vamos responder hoje será o comentário relacionado ao exame de tomografia computadorizada de coluna lombar. Tem diferença para um exame de ressonância magnética também de coluna lombar? E a resposta é que sim, tem diferença. Vamos começar. Primeiro, tomografia computadorizada de coluna lombar, ela vem ser muito mais rápido que uma ressonância de coluna lombar. Por quê? Como você já deve acompanhar o nosso canal há algum tempo e nós já falamos sobre esse tema algumas vezes, a tomografia ela trabalha através de um scan. Ela usa radiação à base de energia e essa radiação ela vai escanear o teu corpo, e esse scan ele é feito em tridimensional, ou seja, gera um bloco 3D. Jogando para uma aba chamada 3D, a gente consegue gerar um plano sagital, gera um plano coronal e um plano axial, tudo de um único bloco chamado 3D. Através desse bloco 3D, o técnico e o médico conseguem avaliar tanto no plano sagital, no plano coronal e no plano axial, e ainda consegue fazer algo que nós chamamos de plano reconstrução 3D, que é para ver a parte óssea. Na ressonância magnética já não vai funcionar como um scan. Por quê? Porque na ressonância magnética nós vamos trabalhar com algo chamado de espaço K. O espaço K é onde vai ser armazenado a imagem adquirida através de sequências. Aí você me pergunta, tá, mas qual é a diferença de sequência para scan? A diferença é que um scan é muito mais rápido que as sequências. Exemplo, enquanto que na tomografia você vai fazer um scout, que é para ver a coluna do paciente, e o scan, que é para adquirir a imagem do exame. O scan, e vamos ter o bloco. Esse bloco aqui, a gente consegue fazer outras sequências dele. Na ressonância já não vai funcionar dessa forma, porque na ressonância vai ser feito as sequências. Aqui nesse exame desse paciente, você percebeu que nós só temos sequências de sagitais. Vou aproximar para vocês aqui, ó. Sequências sagitais. Então ela vai gerar a primeira sequência, que é o primeiro sagital T2, vai gerar a segunda sequência, que é o sagital T1, vai gerar a terceira sequência, que é o sagital STI, e o último, que é um axial. Esse paciente ele não tem escoliose, ou seja, não será necessário uma sequência chamada coronal, que é igual essa aqui. Deixa eu pegar no localizador para vocês. Essa sequência aqui, ó, esse aqui é um localizador. Aparece dessa forma porque é só para localizar o que a gente vai fazer, que seria um coronal. Não vamos fazer ela, então o tempo do exame permanece esse. E dependendo do paciente, dependendo também do pedido médico, pode ser que essas sequências sejam mais ou sejam menos, diferente da tomografia, porque na tomografia, dependendo do paciente, dependendo da circunstância do pedido médico, sempre vai ser feito dessa forma. Por quê? Porque ele vai gerar um bloco tridimensional. E através do bloco tridimensional, no pós-processamento de imagem, a gente como técnico ou médico consegue fazer outras avaliações, tipo gerar um coronal, gerar uma imagem através de rotação, angulação. O médico consegue fazer isso através do bloco tridimensional. Na ressonância não. Exemplo, se o paciente tem escoliose e o técnico fez somente as sequências sagitais, o que é a sequência sagital? Sagital é essa que está aparecendo para você, é uma espécie de sequência que geralmente é o que é feito na ressonância magnética. Se o técnico só fez dessa forma, não tem como o médico avaliar uma sequência coronal. Por quê? Porque não foi adquirido através das sequências. Um exemplo bem clássico é o seguinte: quando você vai fazer ressonância em um hospital, geralmente o técnico vai te falar o tempo do teu exame, e o tempo de uma ressonância de coluna lombar ela vai demorar de 15 a 20 minutos. Sim, é mais demorado que uma tomografia computadorizada. Por quê? Uma tomografia computadorizada, apesar
do tempo que você vai ficar deitado lá, o tempo de scan é muito rápido. Não leva nem 2 minutos, é muito rápido para adquirir a imagem. Demora um pouquinho mais, porque o técnico vai ter que fazer a sua anamnese, vai ter que fazer o seu registro, vai ter que te posicionar e depois vai ter que te tirar da máquina. Então leva assim um tempo um pouquinho mais. Mas o tempo de scan geralmente é de 2 minutos ou menos que 2 minutos. Na ressonância já não vai funcionar assim. Por quê? Porque cada sequência ela tem um tempo específico. Exemplo, sagital T1 e sagital T2 são o mesmo sagital, a mesma espécie de corte. A diferença é que o sagital T1 pode ter um tempo de 1,50 e o sagital T2 pode ter o tempo de 3 minutos. Entendeu? Então tem essa diferença de exame. E ainda tem mais relacionado à sua colaboração como paciente. Por quê? Porque geralmente esse tipo de exame é feito num campo fechado. Tá? Eu falo fechado porque é fechado nas laterais e fechado em cima. Por onde você entra e por onde fica a direção do seu pé ou sua cabeça, dependendo da forma como você vai ser posicionado, é aberto. Mas as laterais e em cima é fechado, como nós já falamos relacionado a isso. Eu acho que foi no último vídeo que nós falamos sobre isso. Então sim, ressonância magnética ela é mais demorada que a tomografia computadorizada, porque a forma como é adquirida a imagem é diferente da tomografia computadorizada. Como nós já falamos aqui, ressonância magnética ela tem radiação sim, porém é chamada de radiação não ionizante, uma radiação que não ioniza os átomos, diferente da tomografia que tem radiação chamada de radiação ionizante. Então você está dizendo que é melhor fazer uma tomografia do que fazer uma ressonância? E a resposta depende do que o seu médico está investigando. Tá? Geralmente funciona assim, eu acho que você já deve ter passado por isso. Vai solicitar para você primeiro um raio-x. Nesse seu raio-x der alguma alteração e essa alteração não for tão visível no raio-x, ele pode solicitar uma tomografia ou uma ressonância. Na maioria das vezes funciona assim, solicita-se uma radiografia não deu para identificar, solicita-se uma tomografia, na tomografia também não deu para ficar muito claro, aí por último solicita-se uma ressonância. Por que não solicita logo uma ressonância então, meu? Porque muitas das vezes a dor que você está sentindo na coluna, ela é visível no raio-x. E comparado de preço, raio-x é muito mais em conta que uma ressonância. Então por esse motivo o médico já solicita um raio-x. Agora se você for adquiridor de plano, se você tem algum plano, o médico lógico já vai passar direto uma ressonância para você, porque vai ser descontado no plano, já que você já está pagando. Já agora se for particular, o médico vai olhar sempre o melhor para o paciente e vai solicitar uma radiografia. Como funciona a radiografia? Radiografia de coluna lombar, ela é com preparo. Por que tem que ter preparo? Porque se não tiver o preparo, as bolhas gástricas, ou seja, o ar que fica no intestino, ele vai sobrepor a coluna e não vai dar para conseguir o laudo. Por quê? Porque as bolhas vão atrapalhar. Então, sim, tem que ter preparo. Não adianta você mentir na recepção dizendo que você fez o preparo e chegar na hora o técnico fazer a primeira exposição, vai ver que você não fez o preparo. Aí você vai ter que remarcar o seu exame. Então, faça o preparo para depois vir fazer a radiografia. De uma forma bem básica, é assim que vai funcionar. Essa é a principal diferença de uma ressonância para uma tomografia. O tempo também varia de clínica para clínica. Exemplo, aqui onde eu trabalho atualmente, eu consigo fazer uma ressonância magnética de coluna lombar num tempo de 7 a 8 minutos, muito inferior do que na maioria dos outros locais. Esse tempo, como eu falei, ele pode mudar se o paciente tiver escoliose, porque eu vou ter que fazer uma sequência adicional chamada de sequência coronal para o médico ver melhor a escoliose. Mas na maioria das vezes esse é o tempo. Então, se nós chegamos ao final desse vídeo e eu consegui esclarecer para você, tirar essa sua dúvida, eu peço que você deixe aqui no comentário. Eu peço também que você me siga no Instagram, Melco Pureza, segue também Radiologia de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, porque isso vai ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Eu espero sim que futuramente nós já estejamos no nosso estúdio para que a gente possa ter um diálogo melhor. Bom, então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau!